Oi pessoal, eu sou a Thalita Gama, autora do Santa Biblioteconomia, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 8 passos do processo de serviço de referência segundo o Grogan. Esse é um assunto que cai em vários concursos e você tem que entender muito bem qual é a dinâmica desses 8 passos para você não confundir e errar uma coisa boba que você vai ver que depois que você pegar o jeito vai ficar suave. Eu acredito que vai ser uma dica que vai ajudar bastante vocês. Então vamos lá! Se você não conhece ainda nenhum produto Santa Biblioteconomia, eu quero contar que nas apostilas que eu comercializo, normalmente eu faço uns esquemas para vocês conseguirem entender melhor esses passo a passos e tudo mais. Então aqui vai um exemplo. E aí, se você tiver interesse, só mandar um e-mail e comprar. Primeira coisa que você tem que saber é a diferença entre o processo de referência e o serviço de referência. No processo de referência é quando o usuário percebeu que ele tem um problema. Então isso acontece na cabeça do usuário e vai gerar o processo dele ir na biblioteca procurar aquela informação e comunicando a dúvida dele. E o serviço de referência é quando o bibliotecário, de fato, está atendendo esse usuário na biblioteca e está escutando essa dúvida dele. É o serviço, de fato, prestado pelo bibliotecário. Então você tem que lembrar que o serviço de referência, ele está dentro do processo de referência. O processo é uma coisa maior. Estamos combinados? Então não confunda uma coisa com a outra. Tendo isso em mente, você vai conseguir entender melhor os 8 passos. Qual é o primeiro passo? O problema. O problema é quando o usuário ele se depara com uma lacuna de conhecimento e ele vê que aquilo gerou um problema para ele. Segundo passo vai ser a necessidade da informação. Depois que o usuário viu que ele tem um problema, ele percebe que ele precisa buscar uma solução para aquele problema. Aquilo criou uma necessidade nele. Esse é o segundo passo que o Grogan fala. E aí chegamos no terceiro passo, que é a questão inicial. E esse passo é importantíssimo que você perceba que é o primeiro passo em que o usuário vai abrir a boca dele para falar que ele está com algum problema. O primeiro e o segundo passo, o usuário ele faz sozinho. É dentro da cabeça dele esse processo. Mas no terceiro passo, que é a questão inicial, ele vai poder virar para o bibliotecário e contar qual é o problema que ele está vivendo. Beleza? Chegamos no quarto passo, que também é um passo importantíssimo, que é a questão negociada. E aí que o bibliotecário entra, e é uma das partes mais importantes do serviço de referência, que é quando o bibliotecário ele vai poder conversar com o usuário e negociar aquela questão. Muitas vezes o usuário ele não sabe nem o que ele quer. Ele não tem noção do que ele precisa para fazer. E aí o bibliotecário ele vai ter que fazer uma entrevista, de fato. Essa é a questão negociada. E aí vamos para o quinto passo do Grogan, que é a estratégia de busca, que é um trabalho específico do bibliotecário, que enquanto você vai escutar o seu usuário contando qual é a necessidade dele, você já vai fazendo a estratégia na sua cabeça. Ah, se ele está procurando por X coisa, eu posso procurar em tal base de dados, em algum material físico ou online. O bibliotecário que vai saber esse caminho. E aí nós vamos para o sexto passo, que é o processo de busca em si. Porque uma coisa é o plano que vai existir na cabeça do bibliotecário. Outra coisa vai ser o processo de busca que vai ocorrer de fato. Porque uma coisa é, o bibliotecário vai sair do balcão dele, por exemplo, e ele vai pegar um livro que ele acha que pode ajudar o usuário. Mas talvez do lado ele encontre um outro material que também possa ajudar. Então o processo de busca ele vai se adaptando de acordo com o que o bibliotecário encontra no meio do caminho, beleza? E aí nós chegamos no sétimo passo, que é a resposta. A resposta é o que o bibliotecário vai oferecer para o usuário e vai falar assim para ele, olha, eu acredito que isso vai resolver o seu problema. E aí vem a grande pegadinha dos 8 passos do Grogan. O último passo, que é a solução, ela vem do usuário.
não é o bibliotecário que encerra o processo de referência, é o usuário. Quando o usuário ele consegue falar assim, tudo que você me ofereceu realmente respondeu a minha pergunta. É assim que você vai encerrar o processo. Ah, Thalita, e se o usuário disser que o que eu ofereci não encerrou o processo? Aí você vai voltar para o quarto passo, que é a questão negociada, e você vai fazer outras perguntas para poder responder novamente aquele usuário e responder da forma correta. E esse processo ele pode girar várias vezes. Eu sei que falando assim parece que é uma coisa gigantesca, só que na prática a gente sabe que um bibliotecário experiente no serviço de referência, ele consegue ao mesmo tempo escutar a dúvida do usuário, planejar a estratégia de busca e já ter uma resposta da forma mais otimizada possível. Então, na teoria, é uma coisa muito bem dividida e é assim que cai nos concursos. Porque se o seu foco é estudar para um concurso, você tem que sempre ler os passos a passos dos autores principais, porque é dessa forma que é cobrado. Mas na prática, a gente sabe que o caminho é um pouco mais rápido, até pela experiência das pessoas, beleza? Então, eu quero que você, depois de estudar toda essa parte de serviço de referência, você faça questões sobre esse assunto, porque vai te ajudar a fixar. E você, infelizmente, tem que decorar esses 8 passos e também tem que decorar a ordem que eles acontecem, porque as questões cobram dessa forma, beleza? Então eu espero que essa dica te ajude. Se você tiver sugestões, pode colocar nos comentários do vídeo. E, por favor, segue o canal aqui no YouTube, segue as redes sociais do Santa Biblioteconomia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?